Eu vou tentar dar uns casos práticos para vocês sobre publicidade e marketing e com os limites éticos do que pode e o que não pode ser feito. Mas eu queria que o negócio ficasse um pouco mais interativo. Então, eu vou falando de alguns casos, vocês vão perguntando e nós vamos tentar debater isso aqui, para ficar de uma forma mais dinâmica, até porque senão vai ficando muito maçante. Falar sobre ética não é muitas vezes muito bem-vindo, né? E espero reencontrá-los, não no Tribunal de Ética, tá? Espero reencontrá-los em outras palestras e tais. Eu vou começar pela rede social, até aproveitando nosso amigo informatizado que acabou de sair, aí, o homem da tecnologia da OAB. Vou começar pela rede social, né? O que eu tenho visto de experiência no Tribunal de Ética quanto à rede social? É os advogados usando símbolos, uma coisa muito comum, uma infração bem constante no tribunal hoje, que está sendo apurado no tribunal. O advogado acha que pode usar o símbolo, tanto esse aqui da República, como o símbolo da Ordem. E o advogado não pode utilizar os símbolos. Então, hoje, a foto da pessoa no Facebook é o símbolo da Ordem ou da República. Pessoal, não pode usar o símbolo. Só tem 2 símbolos que eu aconselho os senhores a usarem no dia a dia, na prática jurídica. Você só utiliza o símbolo da ordem se você estiver prestando algum tipo de serviço da ordem aqui internamente. No seu escritório, no seu cartão de visita, no site do seu escritório, você não pode usar o símbolo da ordem, que é aquele que está ali. Isso é para ser utilizado pela ordem, e é muito comum. Os senhores depois entrem no Facebook, digite OAB, sai um rol tremendo lá de pessoas que o símbolo dele de perfil é aquele símbolo ali. Isso está virando constância de reclamação no Tribunal de Ética. Eu já julguei vários desse jeito. E quem que vai lá e faz essa reclamação? Seu concorrente, um outro advogado, colega seu. Ele entra lá no seu perfil, imprime a página, vai lá no tribunal, no térreo, faz a reclamação. Começa o procedimento disciplinar. O advogado pode utilizar-se da rede social? Pode. Não para captar cliente, não para cometer infração. Eu mesmo estou na rede social, Cabezon, que também está na rede social. O Cabezon é líder. Estamos todos nós na rede social. Mas, pessoal, tem um limite ético para você fazer as coisas. Sua foto não é o símbolo da ordem. Então, quem aqui está não precisa se identificar, não vou instaurar ex officio contra ninguém, procedimento disciplinar, nada, mas vai lá e elimine aquilo. Tá? Quanto ao símbolo que vocês podem utilizar-se no dia a dia, que nós recomendamos, é o símbolo da balança, de forma moderada e discreta. Não vai me colocar o símbolo da balança em neon ou verde-limão. Então, o símbolo da balança é um dos símbolos que vocês podem usar no dia a dia. No cartão de vocês, quer colocar quando faz a... O senhor pode parar um minuto, por favor? Por favor. Eu vou tomar as providências sérias contra vocês dois. Estou brincando, gente. Então, o símbolo, tanto no cartão de visita, no seu site, na petição que você manda para o fórum, a balança você coloca de forma discreta. Não faça ela muito colorida, porque o estatuto, quanto o regulamento, ele não deixa de forma clara, ele só fala assim, que a publicidade é permitida de forma moderada. Então, vai depender da interpretação do julgador. O que é moderado para mim, às vezes não é moderado para vocês. O que é moderado para vocês, não é moderado para mim. Então, para não incorrer em erro, cor comum. O dourado é muito utilizado na advocacia, o prateado, o preto, cores discretas. O outro símbolo, a deusa Têmis. Não vejo problema nenhum. Já julguei até casos como este. A entrada do site do escritório era a deusa Têmis, de uma forma discreta. Então, são os 2 símbolos que, se quiserem assim se utilizar, utilize desses 2. Símbolo da República OAB, para. Tá? Então, quanto ao símbolo, é isso. Pode falar.
Eu não aconselho. Tá? Eu não sei quem informa isso. Não sei se tem autorização da ordem para fazer isso. Tem até eles colocaram essa semana no próprio canal Prerrogativa. Tá. É uma forma de baixar aquele selo, Tá. para você poder colocar o seu perfil. Tá. Não sei se é campanha da ordem, mas assim, eu não aconselho. Não, Rui. Não é, né? Campanha da ordem não é. O Rui é conselheiro, campanha da ordem não é. O que acontece muito é que alguns advogados que participam de comissões da ordem começam a criar blogs, Facebooks daquela comissão, aquilo começa a se divulgar como se fosse a serviço da ordem. Então, nós temos alguns problemas, todas as profissões nós temos alguns problemas. Eu não aconselho nenhum tipo de utilização de símbolo. Só utilize esses 2 símbolos. Vai depender do julgador. E moderado, cabe muita coisa dentro do moderado, então é um risco muito grande. Tá? Só queria dar um aviso para vocês assim. Não tem muito com o que eu vou falar com a matéria de hoje, mas é o que tem acontecido muito no tribunal. Eu ia até falar isso primeiro. Pessoal, está uma incidência muito grande de infrações por carga rápida. Não tem muito a ver com publicidade e marketing, mas está acontecendo demais. Juízes oficiarem o Tribunal de Ética instaurando procedimento contra advogados por não cumprir o prazo da carga rápida. Isso só é um recado para vocês. Qual o prazo da carga? 5 dias. Se nós levarmos a lei seca, 6º dia não devolver o processo, ocorreu infração. Então, cuidado com isso. Na minha turma, eu vou falar do meu entendimento. Eu entendo que só há o abuso, porque o código diz o seguinte no artigo 34, que é reter e abusivamente, não é só reter. Reter, passou dos 5 dias, você já reteve. Agora, vamos medir se houve abusividade ou não na retenção. Então, eu entendo o seguinte, que enquanto não saiu o mandado de busca e apreensão, você devolver que o juiz te intima 24 horas para devolver, você devolveu, no meu entendimento, não há infração quando eu julgo os processos. No meu entendimento. Mas a infração, na verdade, com a lei seca... é do Conselho Federal? Tá, o canal de prerrogativas. O Rui está me falando aqui sobre a sua pergunta. Deixa eu só acabar sobre... Tá, Rui. Tá, obrigado. Tá. Então, quanto à carga rápida. Então, no meu entendimento, só ocorre a infração quando você recebe aquela intimação para devolver em 24 horas e não devolve. Aí eu apeno com a infração. E outra, parece ser uma infração simples, não é uma infração que já começa com suspensão. Então, quando eu estou julgando lá no tribunal, eu fico extremamente chateado, porque às vezes eu pego o AB número 310.000, 315.000, acabou de começar a advogar, reteve lá o processo 7 dias, apenado com a primeira suspensão. 3 suspensões dentro do prazo prescricional, exclusão dos quadros da ordem. Se você já começa com uma suspensão, apesar da primariedade, a pena mínima nesse caso, que parece um caso, eu retive 6 dias, suspensão. 30 dias suspenso. Então, cuidado com isso, pessoal. Está acontecendo demais. E, às vezes, você discute ali no cartório, o negócio fica um pouquinho de pessoal, aquela pessoa marca. Bom, tirou a carga hoje, não devolveu no 5º dia, e avisa o juiz, te intima. Parece que é um negócio meio proposital. Então, cuidado com isso, hein? Tá? Cuidado com a carga rápida. Bom, vamos voltar ao assunto. O Rui me informou agora que o Conselho Federal tem ali uma chamada do OAB prerrogativa. O canal prerrogativa é do Conselho. Se for o Conselho, o canal prerrogativa que nós abrimos aqui, é do Conselho Federal. O símbolo do Conselho Federal, canal prerrogativa, não pode ser usado. Não pode ser usado. Aquele símbolo vermelho, redondo, pode. Este símbolo aqui, ó. Não é o símbolo da ordem, né? Tá. Não é O símbolo da ordem não pode. É este símbolo que você está falando? Vem ver aqui. É só ver se a gente tira a dúvida. Pra gente tirar a dúvida. O símbolo da ordem não pode, hein? Este símbolo que você está falando? Isso, exatamente. Agora, põe. Este site aqui, isso aqui. Isso. Tá. Este site aqui é do Conselho Federal. Este símbolo não pode ser usado, é o que ele está falando. Mas este selo aqui, este selo pode. Eu não sei. Não é o símbolo, é uma campanha, na verdade, né? Não é o símbolo da ordem, né? Tá. É uma campanha da ordem, na verdade. Minha preocupação é com o símbolo da ordem, na verdade. Que é aquele ali, está sendo utilizado demais. Põe aí só para o pessoal ver, só para tirar a dúvida. Este símbolo que está aparecendo é um selo. É campanha. É uma campanha, esse símbolo pode.
O símbolo que não pode é esse, ó. Que o doutor Cristian está falando. Esse não pode. Esse aqui, ó. Esse não pode. Nem o OAB Conselho Federal e nem o OAB São Paulo, OAB nenhum. Esse símbolo da OAB não pode. Este canal Prerrogativas é um canal oficial do Conselho Federal da Ordem. Tá claro? Tá claro, Cristian? Tá claríssimo. Obrigado. Deu para entender? Tá. Vamos falar agora de site. O pessoal me pergunta muito do site do escritório, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Isso, todo lugar que eu vou, vem esse tipo de pergunta. Primeiro, foto em site. Vou contar um caso prático para vocês. Tem uma apresentadora de televisão, que antes de ser advogada, ela era apresentadora de televisão. Quem já assistiu uma palestra recente, eu até trouxe esse exemplo. E aí ela se formou advogada, abriu o escritório, e é comum em escritório de advocacia, a hora que você clica no ícone áreas, abre lá, direito civil, direito por direito. E quando você clica no direito, aparecia o que era a área do direito civil que ela fazia e uma foto dela na mesa de reunião, deitada, fazendo uma pose assim. Abria direito tributário, não estou falando que ela estava sem roupa, nada, pessoal. A pose é sensual, só. Numa outra, ela com terninho, com o pé em cima da cadeira. Uma outra com uma outra posição e tal. Bom, isso chegou no tribunal. Não posso dar o nome, porque vocês sabem que no tribunal o processo corre em segredo, em sigilo. Chegou no tribunal isso. E na hora de julgar, vão medir se aquilo é moderado ou é imoderado, aquelas poses sensuais em site de advocacia. O que vocês acham, pessoal? Tem moderação com um tipo de coisa dessa? É compatível com o exercício da advocacia? Sua promoção social tem a ver com a advocacia? Então é fácil você começar a medir ética. Tem coisas que, claro, tem suas peculiaridades, mas tem coisas que é comum. Evite foto em site de advocacia. Uma coisa muito comum e que não pode, colocar foto dos tribunais do Brasil ou do exterior no site de advocacia. Isso não pode. Já tem vários julgados sobre esse caso. O pessoal vai viajar, tira foto de um monte de tribunal. E cada página que você entra do site lá de advocacia, foto de um tribunal. Isso não pode ser utilizado. E usam-se muito. Por quê? Por que não pode ser utilizado? Porque pode levar o seu cliente a erro. Ele não sabe se é um escritório de advocacia ou se você é um órgão público. Porque quando você abre o site do Tribunal de Justiça, aparece a foto do tribunal. Quando você abre o meu site, aparece a foto do tribunal. Então, tudo tem uma lógica ali. Por que não pode, por que pode? Para que não haja essa mistura. Então, cuidado. Evite foto em site de advocacia. O link dos tribunais, eu posso colocar? Pode colocar. Aquele que remete ao tribunal. É até um auxílio ao seu cliente, na verdade, né? Porque às vezes tem escritórios que tem aquela consulta processual no próprio site, você paga uma empresa terceirizada, ele clica ali, login, senha, pesquisa o processo dele. Quem não tem aquilo é comum utilizar, porque você fornece o número, é até uma forma de você prestar contas e informações ao seu cliente, que é uma obrigação do nosso estatuto. Você deve prestar informações claras ao seu cliente da ação dele. Deve se utilizar, uma boa essa. Então evite fotos. Outra coisa, hoje está em moda colocar foto de prédios espelhados. Esse está top de linha. Vão lá na Brigadeiro Faria Lima ou na Paulista e fotos lá e coloca lá na capa do seu site. Não é que você está enganando o seu cliente, supondo que seu escritório seja naquele prédio. É que você está demonstrando sua capacidade econômica financeira para pegar o seu cliente. Isso configura captação de clientela, hein? É muito comum isso, hein? Mesmo que você tiver instalado naquele prédio luxuoso, evite de colocar. Por quê? Demonstrar poder econômico em site de advocacia é captação de clientela, mesmo que seu escritório seja de alto luxo. Cuidado com isso. Então, o que eu falo, como é muito complicado e fica na mão do julgador, evite fotos. Uma foto que eu não vejo problema, a coleção da revista dos tribunais, eu tenho visto em muitos sites. Põe uma foto lá da biblioteca do escritório. Cuidado, não sei como vai ser medido aquilo, né? Se a estante for de ouro, aquela coisa toda, se vai chamar muita atenção. Mas evite fotos. O site tem que ser claro. E o que deve conter no site?
Se tiver sociedade constituída, o nome da sociedade, e todas as vezes que você utilizar o nome da sociedade, tem que ter o quê? O número do registro. Senão você vai estar simulando que tem uma sociedade e ela pode ser irregular. Utilizou o nome da sociedade, número do registro embaixo. O advogado se identificou como advogado em algum lugar, o número da sua OAB. Então não pode esquecer isso. Então, o nome do escritório, se estiver registrado aqui na ordem, você ganha lá um número de OAB para o seu escritório. O número da OAB embaixo. Dentro do site, evite fotos. Mensagenzinhas como consulte. Eu até anotei algumas, vou falar para vocês que é comum. Primeiro, pedaços de frases bíblicas. Pessoal, desculpa, independentemente da religião, eu acho que esse tipo de coisa em cartão de visita, mensagenzinha, texto, que não tem a ver com a advocacia, evite esse tipo de coisa. E pegamos uns casos intrigantes. Eu vou contar alguns para vocês aqui. Oi. Tá, vou fazer. Tá. É cada coisa que consta em site que vocês não acreditam. Consulte hoje mesmo. Link direto no site. Consulta eletrônica. O cara é um chat jurídico. O cara digita ali, o advogado responde e tem um pior, identifica assim, ó. Você consulta, ele te fornece o número do banco, agência e conta, você deposita, você depositando, passando o comprovante, ele te solta a resposta. Nós estamos com um telejurídico, tá? Coisa maravilhosa, assim, isso aí. É com esses advogados que nós estamos concorrendo. Tá? Você quer falar sobre a passeata, você me falou, usando o símbolo da ordem com... Durante as manifestações, eu vi várias vezes advogados com cartazes na mão, com o símbolo da OAB, escrito OAB São Paulo, e escrito embaixo, a advocacia apoia a população. Pessoal, quem faz campanha é a ordem, que é nosso órgão de classe. Tem várias campanhas aí. Escritório de advocacia com campanha em nome da ordem não tem autorização nenhuma. Você pode encampar alguma campanha da ordem, apoiar, participar, campanha do agasalho, campanha disso, campanha daquilo. Você formar campanha no seu escritório com o símbolo da ordem de campanha do agasalho, isso não é autorizado, hein? Não faça em nome de. Ninguém gosta que utilize o seu nome. A ordem também tem os seus preceitos ali, não pode utilizar, tá? Outra coisa comum que eu esqueci, um símbolo muito... Durante as manifestações, a Delegacia Geral solicitou apoio da Comissão de Segurança Pública. Os advogados se reuniam na porta da delegacia aguardando alguém ser preso para tomar providência. É um absurdo. Bom, eu fui para lá e conversei com os advogados, não ficou um. Falei, vocês não podem fazer isso, senão eu vou ter que autuar vocês. Aí foi todo mundo embora. Também não pode. Pessoal, nós temos que nos igualar com os exemplos. Outro dado importante para vocês. Metade da advocacia do Brasil está em São Paulo. Somente nem 2% da advocacia tem problemas disciplinares, então é uma minoria. Mas essa minoria faz um barulho danado. Para falar mal de advogado, se pegar um advogado bêbado numa blitz, sai tudo direto com o seu cliente quando você é consultado e não para o mercado. Isso gera concorrência desleal. Se assim não fosse, os grandes escritórios estariam fazendo propaganda na novela das 8, naquele belo canal de televisão. Por que a ordem não autoriza isso? Você imagina um coitadinho. Olha a repercussão que dá. Quantos milhões de pessoas não assistindo a novela, ou o jogo de quarta-feira, ou uma final de alguma coisa? Por que a ordem proíbe? Para haver um equilíbrio entre a pessoa física, a pessoa jurídica e todos os advogados. Porque os grandes escritórios têm uma capacidade financeira muito maior. Então a ordem já poda para tentar igualar isso. Quanto ao site ainda hoje eu entendo que, sobre publicidade e marketing, a maior publicidade... Por que a gente não fala... Só para falar para vocês. Por que o estatuto não traz propaganda, e sim publicidade? Um dia me perguntaram até isso. Até achei intrigante a pergunta e fui pesquisar. Propaganda é quando você atinge uma massa que não está vinculada àquele assunto. Publicidade é um negócio menor.
Então você vê que o próprio estatuto já teve o cuidado de falar isso. Ele em nenhum momento fala em propaganda do advogado, ele fala em publicidade. Né? Então, por isso que propaganda de televisão, de rádio, isso o advogado não pode fazer. Se autopromover em televisão e rádio está proibido. Mas o advogado pode fazer alguma coisa? Pode. Hoje, que eu acho que se o advogado tiver que investir, invista no seu relacionamento social. É um grande poder de publicidade e marketing. Depende o seu relacionamento social. A área que você frequenta, os locais que você frequenta, com quem você tem as suas amizades, é a grande possibilidade de você ter sucesso na carreira. E quando você está frequentando algum lugar, o que você troca? Cartão. Então, se tem alguma coisa que o advogado hoje tem que investir, é num bom cartão. E o bom cartão não precisa ser roxo com bola vermelha escrito de verde limão. Né? O que pode conter no cartão? Eu sei que várias pessoas anotam isso. Eu vou pegar o meu cartão para falar para vocês. Se der para focar aqui só para o pessoal ver, porque essa dúvida é toda hora me pergunta. De um lado do meu cartão, tem o nome da sociedade e o número da OAB embaixo. Meu cartão é branco, escrito de dourado, só tem isso. Do outro lado, meu nome, que eu sou advogado, número da minha OAB e o endereço do escritório. Não precisa mais que isso. Com isso aqui, você não está cometendo infração ética nenhuma. Fora isso, eu vejo o cartão com estrela de Davi, símbolo da República, frases capciosas, que pode configurar a captação de clientela. A estrela de Davi, nossa, isso aí está demais, hein, pessoal? Eu não sei o que inventaram, por que usa-se tanto a estrela de Davi vinculada à advocacia. Eu não conheço essa história. Já tentei pesquisar e não... não, assim, mas o vínculo da estrela de Davi com a advocacia, eu não consegui localizar nada. Se tiver alguém mais com esse tipo de informação, mas é muito comum. Então, no cartão, invistam no cartão, pessoal. Essa é a publicidade e o marketing do advogado. Isso é importante você trocar sempre. Ter o cartão na sua carteira sempre disponível para você trocar. Esse meio não é captação de clientela. Se alguém te pede o seu cartão, você não está captando. Porque nós não podemos fazer mala direta. Podemos fazer mala direta? Não. Vírgula, podemos. Vírgula, podemos, hein? Para quem que a gente pode mandar mala direta? Para os nossos clientes. Para os nossos clientes nós podemos muita coisa, hein? O que nós não podemos é disparar aleatoriamente. Comprar o site legal lá na Santa Efigênia com 10 mil e-mails, já comete um crime. Em seguida, outra infração ética, e sai disparando para aqueles e-mails mala direta de advogado. É muito comum pessoas receberem mala direta de revisão de aposentadoria em casa, hein? Já aconteceu com clientes do nosso escritório. Eu fiz questão de descer no tribunal na hora e mandar instaurar ex officio. E o advogado se identificando ainda. O que é pior, porque tem alguns que são mais capciosos, né? Ele manda e só coloca o telefone. Você liga lá, não, aqui não tem advogado, é um escritório de não sei o quê, que nunca é advocacia, assessoria de fulano de tal, do estagiário, do faxineiro. Você não sabe o que é o escritório. Não pode. Então, mala direta pode? Pode, para o seu cliente. Tá? Para o seu cliente, pode. Outra coisa intrigante que nós vimos agora, tem acontecido no interior. Em São Paulo não acontece muito isso. Quem já foi para o interior, sempre tem aquela pracinha onde tem a igreja lá no interior, a sorveteria, né? Sempre tem essa pracinha. E nessa pracinha costumam ter aqueles bancos. Quem já viu aquela propaganda em banco? De praça? Quem já viu no interior já sabe o que eu estou falando. Escritório de advocacia, quem doa o banco coloca propaganda, é justamente isso. Escritório de advocacia colocando propaganda em banco de praça. Tem delegacia. Então, eu vi aqui em São Paulo em extintores. Está modernizando. Doaram o suporte de extintor com o escritório de advocacia. Isso não pode. Tá? Isso não pode, pessoal. Outra coisa é brinde, hein? O que tem a ver chaveiro com advocacia, com o nome do escritório? Não tem nada a ver. Estão fazendo esse tipo de coisa e entregando para os outros aí na rua. Lápis. Porta de exame de ordem, foi pego lápis de escritório de advocacia. Distribuindo lápis e borracha e régua. Acho que era um kitzinho. Com estojo. Aí, você vê que chegou já no tribunal.
Nós estamos julgando. Não vou dar o nome porque eu não posso dar o nome, mas já estamos apurando. Isso não pode. Você pode dar brinde para quem, pessoal? Para os seus clientes. Evite até para os seus clientes de dar esse tipo de brinde, que não estejam ligados diretamente à atividade da advocacia. Evite, não é proibido. Porque para o cliente você tem até uma tese de defesa para se defender no tribunal. Se for para um terceiro, esquece. Infração, captação de clientela. A captação de clientela abrange tanta coisa que nós temos que tomar cuidado. Principalmente advogados em começo de carreira, hein? Cuidado com isso, senão daqui a pouco foi duro já de conseguir a ordem, daqui a pouco está perdendo. Cuidado com isso. 3 suspensões, perde a ordem. Professor, doutor Cristian, assistindo uma sessão do TED, foi feita uma consulta referente a fornecer, por exemplo, caneca com a propaganda, essa Escritório. publicidade do escritório para o cliente. E nessa sessão foi avaliado que não seria o indicado justamente pelo copo poder ser passado a terceiros no seu item Justamente. específico para o cliente. Como que funciona isso? Não só o copo, é o que eu falei. Se for qualquer artigo não vinculado à atividade da advocacia, você já está no risco. Eu falei que existe uma tese de defesa se for para o seu cliente. Não quer dizer que você vai ser absolvida. Mas pelo menos tem uma defesa. Se for por terceiro, está condenado. Está condenado. Né? Falar em caneca, você deu risada por causa disso? Tá. É que a risada foi o seguinte, nós tivemos uma festa dos palestrantes, um jantar dos palestrantes. Num ano nós ganhamos um vinho maravilhoso e tal, o nosso nome muito até bem elaborado, parabéns para a Clarice e para o Humberto, o pessoal aí do Cultura. E no ano seguinte, agora nesse ano, foi uma caneca, né? Aí você falou da caneca, mas assim, foi a ordem entregando para os palestrantes. Não tem nada a ver com o escritório da advocacia para o cliente. Mas tudo que não for compatível com a advocacia não deve ser utilizado. Então, não vamos poder andar nessa linha, é muito complicada essa linha, porque vai depender do julgador. O estatuto não é claro quanto a isso. Então, isso vai depender do julgador, vai depender da cabeça dele. Nós temos, é muito comum na área trabalhista, aqueles paqueiros. Nossa. Fala dos paqueiros, por favor. Sabe o que é paqueiro, pessoal? Não. É umas pessoas que são contratadas para ficar na porta do fórum, entregando cálculos trabalhistas, consulta trabalhista. Nós pegamos um caso até um pouco mais avançado. Se eu não me engano, foi no Fórum Trabalhista de Guarulhos. Um escritório de advocacia deixava um pacotinho de cartões com segurança e pagava R$50 por semana. Por quê? O trabalhador chega... E tinha lógica o negócio, hein? O trabalhador chega no fórum, vim aqui procurar meus direitos. Pergunta para quem? Para o segurança. Está ali na porta. É o primeiro cara que ele encontra na porta do fórum. O segurança fala, não é aqui que o senhor procura os seus direitos. O senhor pega esse cartão, atravessa a rua que é ali. Pessoal, é um absurdo. Eu sei que isso foi diligenciado e foi comprovado. Então isso não pode. O paqueiro não pode. Hoje ainda era mais comum quando a Justiça do Trabalho não era na Marquês de São Vicente. Era um absurdo, né? Que era a Praça Alfredo Se você Wilson, passar Rio do Branco, lado da Ipiranga. OAB da Lapa, na Afonso Sardinha, 500 metros, tem a delegacia não, da Lapa está acontecendo um problema. Da Lapa eu estou sabendo. Tem a delegacia do trabalho e tem 6 ou 7 paqueiros ali. E nós sabemos que o advogado fica aqui na Marquês de São Vicente. Já denunciamos 1000 vezes, mas esse o que ele faz? Ele coloca uma pessoa que nem é advogado nos escritórios da região, coloca, a pessoa vai, pensa que está sendo atendida, inclusive, por um advogado, é uma pessoa que nem informação de direito tem, colhe a procuração, todos os documentos, e depois, no dia da audiência, faz qualquer acordo lá. É gravíssimo, e é um escritório grande ali da Marquês de São Vicente. Você sabe qual é? Sei. Bom, outra coisa é o seguinte, anúncio em veículo, pessoal. Meu escritório, por exemplo, tem veículo próprio, para os advogados se locomoverem e tal. Você não pode adesivar lá Colonhense Sociedade de Advogados ou Abetal no veículo do escritório. Anúncio em veículo é proibido. E tem um caso mais recente que, se vocês perceberem, o vidro de trás de táxi
é um adesivo furadinho que de dentro você enxerga para fora, mas de fora você não enxerga para dentro. Acho que vocês já viram isso. E tem um escritório de advocacia anunciando em táxi. Isso já está no tribunal também, nós estamos apurando. Mas isso não pode. Anúncio em veículo não pode. Anúncio em televisão não pode. Anúncio em rádio não pode. E anúncio em revista? Anúncio em revista pode, vírgula. Revistas jurídicas. Não é na revista Caras. Não é na Vejinha São Paulo lá no classificado. Jornal de bairro não pode. E outra coisa que é comum em conselhos. Conselho de Medicina, eu andei vendo o catálogo do Conselho de Medicina, deste ano tinha um anúncio de escritório de advocacia. Não pode. Conselho de Engenharia, também tinha anúncio de escritório de advocacia. Só pode haver em revistas anúncios vinculados a revistas jurídicas. Nós temos várias revistas jurídicas, não vou fazer propaganda delas aqui. Mas nesse tipo de revista pode, de forma moderada, o nome do advogado, o nome do escritório, a OAB de um, a OAB de outro, o endereço e tal. Outra coisa que pode, um tipo de mala direta que pode também, é entre advogados. Ué, mas quando acontece mala direta entre advogados? Escritórios e advocacias correspondentes. Quem advoga fora do estado de São Paulo está aqui e advoga fora, tem processo fora do estado, é comum. Você contrata um correspondente lá para prestar seu serviço para o escritório daqui. Esse tipo de mala direta não existe infração. E já teve problemas assim. Ah, recebi uma mala direta do advogado tal, veio aqui no tribunal representar. Entre advogados não há infração quanto à mala direta, hein? Apesar de você entender, ah, mas eu não pedi nada para ele, ele mandou espontaneamente. Isso pode. Entre advogados não há captação de clientela. Tá? Deixa eu ver mais alguns aqui para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai perguntando, senão o advogado vai falando sem parar. Hein? Deixa só, vamos dar preferência para as mulheres aqui. Em vista da demora da aprovação do exame de ordem, alguns bacharéis de direito, pela necessidade de trabalhar, exercem algumas funções. Eu gostaria que o senhor colocasse qual tipo de função exatamente que o bacharel de direito pode estar exercendo sem o exame final da ordem e qual tipo de cartão, o que ele pode colocar. Porque existe um paradigma, né, que o bacharel de direito não é nada. Vou te falar isso. Ele precisa trabalhar e não pode exercer algumas funções. Eu gostaria que o senhor colocasse para que fique claro que o bacharel de direito ele é alguma coisa. Ele pode. Eu vou dar uma opinião minha particular, se me desculpa. Tá? Vou dar um posicionamento meu. Um eu vou dar do tribunal, um outro meu. Primeiro, quantos aqui são advogados, pessoal? Estudantes? Tá. Tá bom. Eu vou falar uma coisa para vocês. Cartão de visita, só advogado. Estagiário, consultor jurídico, assessor, com cartão de visita vinculado ao escritório de advocacia, não pode, hein? Mesmo ele qualificando estagiário ou AB tal. Só pode estar no cartão se tiver o nome do advogado, a OAB dele, o nome do estagiário e a OAB do estagiário. Porque, para alguns atos, o estagiário escrito na ordem depende do advogado. Sempre fiscalizado por ele. Tem muitos que não são. O não escrito, então, esquece, de jeito nenhum. Cartão de visita, não pode. E às vezes nós olhamos lá, assessor, consultor. O que eu vejo mais é assessor e consultor. Não pode. Então, aquele que fez direito, hoje não é estagiário escrito na ordem, e também não passou ainda no exame, ele está muito limitado a serviços administrativos do escritório. Claro que processo público, qualquer um pode ver, ele também. Agora, vinculado diretamente à atividade do advogado, ele não pode nada. Nem fazer carga. Que é uma das coisas que o estagiário pode, né? Antes nós tínhamos audiências de conciliação, ainda quando era junta de conciliação e julgamento e tal, que o estagiário fazia audiências de conciliação, era comum. Hoje não pode mais. Então está muito limitado a atividade. Cartão de visita de estagiário é comum, hein? Desde que ele não coloque o estagiário
Não pode. Só se ele tiver um cartão em branco, com o nome dele lá e o endereço. Se ele vincular, de alguma forma, algum escritório de advocacia, não pode. Outra coisa, eu já te passo a palavra, só um minutinho, só para não perder a linha de uma coisa que eu ia falar, que eu já tinha esquecido, que tem acontecido. Advogados recém-formados, há uma ânsia de você demonstrar para as pessoas que você se relaciona que o seu negócio não é você, que o seu negócio é mais do que você. É comum. O mercado é muito competitivo e, de alguma forma, alguém tenta se destacar de alguma outra forma. Então, ele coloca lá assim, João da Silva, Advogados Associados. Pessoal, não pode isso. Advogados Associados está dando a entender que você tem uma sociedade constituída. E para a sociedade constituída tem que ter registro na ordem. Eu vi um caso mais grave. O cara sequer ainda tinha a ordem, colocou isso. Mas sabe o que ele fez? Ele abriu uma empresa na junta comercial de assessoria e consultoria, dando-se a se entender que ele tinha um escritório de advocacia. O que ele fez ainda? Ele contratou 2 advogados para trabalhar nessa empresa. Então nós temos casos gravíssimos aí. Você está levando o cliente a erro, porque ele supõe que contratou um escritório de advocacia que tem mais do que um advogado, porque advogados associados, mais do que um. Então, cuidado para você não se meter em fria. Teve um caso grande que teve repercussão aí nacional, que era uma empresa que fazia recursos de multa. Não sei se vocês estão lembrados disso, é recente, hein? Recurso de multa. E o que ele fazia? Era uma empresa de recurso de multa. Dentro dessa empresa, ele tinha um corpo jurídico. Então, você ia lá, contratava essa empresa para fazer esse recurso da multa, e um advogado do departamento jurídico dessa empresa assinava aquele recurso. Sabe o que aconteceu? Infringiu o artigo 34, inciso 1 do Estatuto. É quando você facilita o exercício da advocacia por alguém que não é advogado. Quem foi penalizado não foi a empresa de recurso de multa, foi o advogado por facilitar que uma empresa prestasse serviço jurídico. Quando os advogados foram ouvidos no tribunal, eles ficaram espantados com o voto. Foi até eu que fiz esse voto. Ele falou, nossa, eu não sabia, ele ficou apavorado. Pensei que ia ser absolvido, eu não fiz nada de errado, a empresa não era minha. Não, mas você facilitou que outro fizesse. Foram com uma convicção de absolvição, chegaram lá elogiando. Quero agradecer a presença dos nobres relatores e papapá. Quando começou o voto, foi uma pancadaria. E o pior, se eu não me engano, na época foram instaurados 18 processos diferentes. Quem ganhou recurso de multa, ficou satisfeito. Agora, quem perdeu, começou a vir na ordem. Reclamação. Fui lá, paguei, fui enganado. Não é escritório de advocacia. Quem era o advogado que assinou o recurso? Fulano de tal, AB tal. Num pequeno probleminha, está com pedido de exclusão dos quadros da ordem. Por uma coisa só. 18 processos, 18 condenações, não preciso nem falar o caminho disso. Os advogados choravam lá no tribunal. Nós não vimos, agora, alegar que não conhece a lei. Se o cidadão não pode, imagina o advogado, né, pessoal? Alegar em defesa um negócio desse. E fugindo um pouco de publicidade e marketing é o seguinte, se você não souber o estatuto e o regulamento, eu não sei como você defende seu cliente. Porque eu vejo o tamanho da ignorância intelectual de alguns advogados na hora de se defender. Poderia sair de lá absolvido, hein? Mas a defesa é tão mal feita que ele acaba se condenando. Então, primeiro, se preparem. A Bíblia do advogado é o nosso estatuto e o regulamento. Você tem que estar afiado com aquilo. Deixa eu ver o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo, pessoal. Advogado recém-formado, cuidado com isso. Eu falei um casinho prático de carga aqui, vocês tomam uma suspensão de 30 dias. Foi duro para conseguir a ordem. Teve que pagar 5 anos de faculdade, não é barato. Passar no exame, então, uma guerra. Chega lá, 3 carguinhas, não devolveu no prazo, excluído. Cuidado com isso, hein? Advogado novo, recém-formado. A gente tem todo um cuidado especial, vai julgar um advogado, mas nós estamos presos à lei, como juiz na hora de julgar, pessoal. Nós temos que aplicar, não tem jeito.
Não tem perdão, não é que vamos dar uma chance. Senão prevarica. A ordem confia alguns cargos a algumas pessoas, os conselheiros têm a competência deles, a diretoria dela, o tribunal dele, comissão de seleção e inscrição. Nós não podemos passar por cima de algumas coisas. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Fala, Arles, eu tinha perdido. Só para eu falar isso antes que eu esquecesse. Enquanto eu tomo um cafezinho aqui. Quando o bacharel se passa por advogado, ele comete exercício legal da profissão. Eu mando 20 instaurações de inquérito por mês. Eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Defesa da Advocacia. Tá assim, ó. Faz cartão, atende como advogado, depois a gente vai ver que não é advogado, a pessoa vem reclamar na ordem, cai na Comissão de Fiscalização, a gente diligencia, constata, papel e vai para a polícia instaura. O caso emblemático que aconteceu no começo do ano, João Carlos da Rocha Matos, deu uma entrevista no Estadão dizendo: já estou advogando ainda que a OAB não me liberou. Eu instaurei o inquérito contra ele e já está na fase final. Vocês sabem quem é João Carlos da Rocha Matos? Aquele juiz federal que foi preso, exonerado, sabe quem é? Que vendia sentença. Se não sabe, pesquisa, pessoal. Advogado é assim. Tá. Eu escuto alguma coisa que eu não sei, eu vou pesquisar. Então ele deu uma entrevista Só no que tem que Estadão. estar na veia, senão não dá certo, hein? Ele deu uma entrevista no Estadão, 2 folhas, dizendo que ele advogava para si, atendia, dava consultoria e estava aguardando a ordem da OAB para ele. Eu comprei o Estadão, encartei, mandei autuar, oficiei, instauramos inquérito contra ele por exercício legal da profissão. Então tomem cuidado. Oi. Por favor. Aproveitando a presença, doutor Christian, eu queria mostrar o outro lado também, o reverso. Quando o advogado assina documento que não redigiu e que não tenha participado, porque muitas vezes isso é comum, nós vemos assim, eu me recordo que quando coordenava núcleos de prática jurídica, era assim, olha, mas é só o advogado assinar porque já está tudo pronto, ele só assina. Quem já não ouviu falar isso aqui? É que ele não pode assinar? Então, doutor, aproveitando a sua pergunta, porque às vezes existe competência, existe estudo, existe tudo, mas o que não existe é uma inscrição no quadro da OAB. Então, não é possível assinar aquilo que se redigiu. E nem é possível solicitar quem tem a inscrição que assine, porque o responsável será aquele que assinou e não aquele que redigiu. Então, é muito comum ver em contratos societários se falar assim, olha, está tudo pronto, já a empresa já está montada, é só o advogado assinar, não é assim? É isso aí, só na Constituição. Para dar entrada na junta. Eu vou lembrar de um provimento, é o 117 do Conselho Federal da OAB, especificamente sobre em questão de família, nessas questões de separações e inventários e divórcios por escritura pública, que não podem ser realizados em cartório, essas judiciais, que não podem ser feitas sem o advogado. E digo mais, presente. Ele não pode, nem se pode mandar encaminhar a cópia da carteira, não. Tem que estar presente o advogado com a OAB original. Isso é determinação do Conselho Nacional de Justiça, da Resolução 35. E o que acontecia com a presença do advogado. Não por Bluetooth, viu, pessoal? Tem uns advogados por Bluetooth. A comunicação está moderna na advocacia. É isso que é problemático, porque acontece assim, olha, mas o tabelião já fez tudo, o advogado só assina. Não, ele é responsável, o Conselho Federal está claramente ali no provimento que é infração disciplinar, o advogado que assina um documento com uma separação, lá, está aí. Isso aí. E é uma discussão. Então, eu só queria lembrar, porque também acontece do advogado inscrito cometer essa infração também, embora tenha inscrição, embora ele assina aquilo que não redigiu, e ele responde por isso. Deixa eu dar um gancho nessa dos cartórios. Espera só um minuto, Rui. Os cartórios, em geral, têm aquele advogado que é filho de não sei quem, amigo de não sei quem, e ele pede e fala assim, não vai naquele advogado, não, ele está te cobrando 3 mil, 4 mil, 5 mil. Eu, por R$500, eu faço a separação. Aí ele bola a separação e aquele advogado que você nunca viu foi lá e assinou. Não aceitem esse convite do cartório, porque existe a correção dos cartórios, e se haver uma incidência muito grande de assinaturas suas e ficar detectado que aquela assinatura é em conluio com o cartório perde o direito dele como cartorário oficial maior e você absorve. Preste atenção, e é crime. Cuidado com isso. Fala, Rui. A coisa está caminhando
a passos largos para tudo virar eletrônico. A certificação eletrônica, o peticionamento eletrônico já é uma realidade em alguns foros. A assinatura na petição, ela ainda há a necessidade de se observar tudo que o doutor Christian disse, tudo, e que a doutora Kátia também mencionou. Entretanto, a assinatura no papel está com os dias, as assinaturas no papel estão com os dias contados, porque vai ser as petições, o peticionamento vai ser eletrônico e a assinatura vai ser digital. Na assinatura digital, desaparece esse problema e surge um outro, que quando você estiver habilitado digitalmente, vai receber um número, uma senha, que essa senha é impessoal, intransferível, você não pode nem falar para o seu anjo da guarda. Porque se o seu anjo da guarda peticionar e usar a tua senha, não adianta falar para ninguém no país que foi o anjo da guarda que usou a sua senha. A tua responsabilidade é total e irrestrita e não tem defesa. É indefensável. Usou a tua certificação digital, a tua assinatura digital, com todo respeito, a casa cai. A casa cai literalmente. Porque você não poderá, o advogado e a advogada não poderá se defender alegando que foi um terceiro que usou a tua assinatura digital. Porque a certificação digital já, no seu regulamento, na lei, diz que a assinatura digital, o advogado é responsável por tudo e mais. Ele não pode alegar que não foi ele que fez isso. E o pior do certificado digital, complementando, tem uma frasezinha lá dizendo o seguinte, que o advogado é responsável pela veracidade dos documentos que ele está juntando. Pessoal, toda a petição minha, o que eu faço? Primeiro, 2 detalhes eu vou falar para vocês. O que o escritório, vou falar a nossa experiência lá, o que nós mudamos? Tem programas que são vendidos para escritório para controlar processo. E você peticiona dentro daquele próprio programa, já digitaliza direto para o tribunal, enfia o certificado, assina eletronicamente. Nós cortamos isso lá. Infelizmente, nós vamos ter que ir para frente e um pouco para trás. Por quê? O escritório com volume pequeno consegue fazer isso. Um escritório grande, você não consegue redigir tudo. Tem muitas pessoas redigindo. Lá no escritório nós temos um exemplo desse. São quase 200 redigindo. E só um assinando. Só o tonto aqui que assina. Então você imagina o volume que vem de coisa por dia. Então você tem que ter uma equipe de baixo para filtrar o que está se escrevendo. E por último lá eu olho, bom, o que é isso aqui? Recurso, STJ, recurso ordinário. Os principais eu leio. Mas humanamente possível, então você tem que ter uma equipe de confiança hoje. Então o que nós fizemos de vez de remeter direto? Só vem uma via, eu assino, não vem mais a contrafé, cópia, nada, só vem uma via de tudo. Eu assino é a hora que eu leio. A que eu assino, escaneia e manda. Porque se eu deixar remeter direto, sequer vai passar por mim daqui a pouco. Então quem tem escritório com mais de um advogado, cuidado com isso, é o que o Rui falou. E depois que enviou, foi como se eu tivesse enviado. Agora, nós saímos com uma média lá de 400 petições por dia. Como que eu vou enviar 400 petições por dia? Tem que atender cliente, fazer reunião, ir em almoço, se preparar para a aula, compromisso particular. Está duro de controlar. E o que eu aconselho vocês na última página da petição? Os documentos que estão sendo juntados foram entregues pelo cliente. Eu, como advogado, não tenho como verificar a veracidade de tais documentos. Ponto. Porque amanhã o cliente te fornece um documento falso, vai falar assim, não, para o senhor eu dei o verdadeiro, quem juntou o falso foi o senhor. Quem advoga na área trabalhista sabe o que eu estou falando. Muitas vezes o cliente vai lá numa reclamação trabalhista, conta uma história que é o seguinte, o dia no mínimo tinha que ter 40 horas pelo que dava de hora extra. Você faz os cálculos que o cliente falou, o dia dele tem 40 horas. E ele quer que você assine a reclamação trabalhista lá.
Ah, o dia do senhor tem 40 horas? Tem. Assina junto comigo aqui, coloca aqui. Cessando o problema. O tribunal coloca lá que eu vou verificar a veracidade do documento, eu sei lá de onde que veio aquele documento, o cliente me entregou. Se não, cada documento que me entregar, eu vou ter que falar assim ou não. Se autentica o documento em cartório, eu vou ligar no cartório para saber se esse selo é verdadeiro, se você não comprou na Praça da Sé. Gente, vamos ficar louco. O tribunal quer que a gente certifique coisa que não é competência nossa. Eu tenho que certificar minha assinatura. Foi eu que assinei. O documento que juntou, não. Então, a partir de um certo mês para trás aí, todas as petições do escritório têm essa frase que eu falei. Então, se aproveite dela para que amanhã não seja penalizado. Que também eu não sei qual vai ser o entendimento do tribunal quando for penalizar sobre isso. Como nós não temos histórico disso, a hora que chegar no Supremo, a primeira decisão, eu aconselho colocar isso nas petições. Nós não temos como saber o documento que o cliente informou. Desculpa, é humanamente impossível isso daí. Pode falar. Não, tem conhecimento. O que acontece é o seguinte, nós autenticamos nossa assinatura. Ele autentica somente com a senha, não a assinatura dele. Ele autentica com o seguinte, que foi ele que liberou aquela assinatura, sem assinar. Então está saindo o termo em branco e na lateral, não sei se vocês perceberam, como se fosse uma autenticação, sai. É autêntica essa informação, e não da assinatura do juiz, mas que é autêntica aquela informação daquele documento. Isso foi um método de segurança ainda, mas eu vou te falar o porquê. Por causa dos alvarás de levantamento. Quem advoga na Justiça do Trabalho sabe que hoje basta você descer no Banco do Brasil lá, fazer um cadastro permanente, o juiz emite a guia, desce para o banco, você não vai nem no banco, automaticamente cai naquela conta que você se cadastrou. Na Justiça Estadual não é assim. Ainda hoje é emitido o alvará lá de levantamento em 3 vias, você vai lá, assina, fornece conta, declaração atrás, dá entrada no banco, o dinheiro não cai na hora, você programa. 3 dias, 6 dias, dependendo do que for. Complicaram ainda mais, porque um tempo pôde dar entrada tudo no central. Então os advogados saíam recolhendo as guias, o nome do advogado estivesse na guia, eu pegava um bolo de guia, vinha aqui no tribunal, dava entrada em tudo. Agora complicaram. Você tem que ir lá, ou na sua própria agência, é que o escritório tem conta no Banco do Brasil, então agora é tudo Banco do Brasil, eu posso mandar na minha agência. A agência manda um malote para lá para certificar a assinatura do juiz. Aí sim é certificada a assinatura. Então, para que não ocorresse nenhum tipo de fraude quanto à assinatura do juiz, está pouco se publicando a assinatura, porque quando ele assina lá, ele também assina o alvará de levantamento. Então é só para não haver fraude. Mas eu estou sabendo que o tribunal também está caminhando para ser o mesmo método da Justiça do Trabalho. O advogado não vai fazer o levantamento do papel físico do alvará. Você vai fazer também um cadastro permanente, essa guia desce para o banco deposita na conta do escritório. Então é só por isso que tem acontecido isso. Estamos sabendo sim, e até foi questão de pergunta um tempo atrás isso. Mas é por esse motivo. Então só sai uma autenticação lateral. Não da assinatura. Da veracidade do documento. Do documento. Da assinatura nunca. O único lugar que o juiz ainda assina é o alvará de levantamento. Tá? Então, mas é questão de prova contrária, né? Porque o juiz tem fé pública. Aí a questão acho que é de prova contrária. Eu não, assim, sinceramente, eu não vejo problema nisso. Não sei o que vai acontecer lá na frente, pode ser que amanhã eu mude de ideia estudando isso, mas a prova é contrária, o juiz tem fé pública, né? Se ele cometer, não for e saiu de lá de dentro do fora, o problema é dele. Não é nosso. A responsabilidade que você tem como advogado usando a tua chave pública. A mesma responsabilidade. É que o advogado certifica a assinatura, e o juiz não. Exatamente. Mas eu não vejo, assim, não estou vendo esse problema ainda. Acho que você está um pouco na frente, até eu não pensei muito sobre isso. A posição que eu tenho hoje que é válido, e ele certificou o documento, está válido. Se não foi ele, o problema vai ser dele, né?
Porque se você puxa aquilo de dentro do site do tribunal, ou está quebrando o segredo de alguma coisa da segurança do próprio site do tribunal naquilo que você emite, é responsabilidade do tribunal. E se não for o juiz, também é responsabilidade do tribunal. Então, eles que têm que fazer prova contrária contra isso. Não nós, né? Você emitiu lá de dentro, acho que acabou. Quanto a assistir, você falou no começo que assistiu um julgamento do tribunal. Pessoal, julgamento do Tribunal de Ética não pode assistir, tá? Com exceção do TED 1, que é a turma deontológica. Ninguém pode assistir julgamentos do tribunal, a não ser quem participa do tribunal. Tá? Então, na turma deontológica, você entrando no site da ordem, você pode se inscrever lá e assistir na próxima sessão. A turma deontológica é consultas que se fazem para o tribunal, e não julgamentos apenando ou não algum advogado. Esse que, do TED 2 ao restante, não pode assistir. O processo corre em segredo. E para terminar, eu vou só falar de mais um caso para a gente não se alongar demais, porque tem muita coisa para falar. O que é muito comum é publicidade de advocacia conjunta com outro ramo. Quem de vocês já não viu assim? Advocacia e contabilidade. Imobiliária, então, a imobiliária foi mais moderna, agora tem corpo jurídico dentro da imobiliária. O que é corpo jurídico dentro de uma imobiliária? É para defender os interesses da imobiliária e não dos clientes que têm o imóvel lá locando. O pessoal distorce a coisa. De nenhum advogado. É. Mas é muito comum. Qualquer imobiliária grande tem advogado lá dentro. É muito comum. É muito comum. E aí, você tem um imóvel lá alocado, tem que despejar, ou alguma outra ação aí que você tenha que fazer. Aí você já... Às vezes está até no contrato de locação já, hein? É que estão tomando alguns cuidadinhos, né? Porque o estelionatário, você pega ele uma vez, ele melhora o crime, né? Ele vai aperfeiçoando, ele vai se aperfeiçoando. Nos escritórios de advocacia, eu não vejo o número de ordens de nenhum advogado. E eu presto atenção nisso. Porque tem que constar. Tem que constar. Tem. Não existe. Tem que constar. Sempre tem que constar. É difícil fiscalizar, é muito escritório. O responsável da fiscalização sou eu. O responsável pela fiscalização sou eu. Não dá para fazer. Não dá para fazer. Não dá. A gente tenta, mas não dá. Outra coisa, muito bem lembrado, outra Tem coisa que denunciar, né? é a qualificação do advogado. Por exemplo, eu tenho lá meu cartão, coloco lá Christian Colonhese, OAB tal, membro do Tribunal de Ética e Disciplina no meu cartão de escritório. Eu sou membro do tribunal? Sou. Mas eu posso colocar isso no meu cartão? Então é muito comum ver isso. Membro de comissão e juiz aposentado. Ex-juiz, juiz aposentado, isso não pode. Isso é proibido. Não pode colocar. A única coisa que o tribunal tem aceito é professor. Professor, há uma exceção aí. A única coisa que eu vejo assim que a maioria tem aceito é professor, advogado e professor. Isso eu não tenho visto problema. Essa corrente, assim, não é súmula, hein, pessoal? Que pode. Eu estou falando assim que eu não vejo problema, tá? A única, professor. O restante. Juiz aposentado é uma forma de você captar. Ele quer se diferenciar da classe. Todos somos advogados, não tem juiz aposentado. Juiz aposentado não é mais juiz, acabou. Ele é advogado. Né? Então, isso não pode. Podem fazer as perguntas agora. Eu vou parar por aqui, que tem muita coisa para falar também, para vocês poderem comer alguma coisa, pessoal.